E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que ele é relativamente espinhoso porque ele é usado por muitos charlatões para engambelar o público geral, mas é sobre a morte do autor. A morte do autor é um fenômeno em que, depois que que eles dizem, né, que esses especialistas dizem que depois que uma obra é feita, qualquer obra de arte é feita, o autor não tem mais controle sobre ela, em que qualquer interpretação que você tenha é uma interpretação válida. E se o autor ele teve a intenção de uma coisa com a obra, se mesmo que não tenha nada a ver com a obra e você viu aquilo na obra, aquilo dali é uma interpretação correta. Eu acho isso uma completa besteira, né? Toda arte ela tem uma intenção, se ela for arte, né? Porque tem muita coisa aí que as pessoas dizem que é arte, mas não é arte. E basicamente você consegue ver que grande parte dos proponentes da morte do autor, dessa linha de pensamento, são pessoas que elas não têm talento, mas usam o talento de outras pessoas para se promover. Muitas vezes é usado por críticos, por especuladores da área, especialistas da área, todas as pessoas que não têm nem envolvimento direto com o processo, a criação da arte, mas elas têm, como posso dizer, intenção monetária sobre o lucro da arte. Então, basicamente, isso cria um mercado de encostados sobre obras em que elas normalmente não teriam nenhum controle, mas por causa dessa linha de pensamento, elas se tornam tão criadoras quanto o próprio autor. Porque quando você está criando uma história, um filme, uma obra de arte, você põe a sua intenção ali. Se você consegue exprimir a sua intenção naquela obra de arte, é a diferença entre você ser um bom artista e um mau artista, ou ser um artista ponto, né? Porque se você falha miseravelmente nesse ponto, você não se torna um artista, você é qualquer coisa menos um artista. Um exemplo aqui, se eu vou desenhar fazer um desenho de uma vaca e as pessoas conseguem entender que aquilo ali é uma vaca. Se eu fiz algum flair artístico naquilo dali, mas ela quis exprimir que aquilo dali é uma vaca, não importa o que você diga, aquilo dali vai ser sempre uma vaca. Mas se eu não conseguir exprimir aquilo dali para parecer com uma vaca, e eu só dizer que é uma vaca, aquilo dali não é uma vaca. Entende? Há um balanço de intenção e competência que deve ser sempre atingido para uma obra de arte ser arte e para uma leitura de arte ser válida, que é a obra de arte ela ter batido aquele ponto de competência e esse ponto de competência ser igual à intenção do autor. E a intenção do autor é a intenção final da obra de arte. Imagine que se eu faço esse mesmo desenho de vaca e você tem você acha que aquilo ali é uma crítica anti-capitalismo e a minha intenção com aquele desenho ali é apenas desenhar uma vaca, a sua leitura daquele desenho não é válida, porque não foi minha intenção, e simplesmente a sua leitura daquele desenho é válida para sua cabeça, mas não válida como avaliação da obra de arte. Ela simplesmente demonstra que você tem imaginação, não que você tem uma habilidade de avaliação artística. E grande parte disso acaba caindo no mercado dos especialistas que simplesmente fizeram a arte moderna de hoje em dia. As pinturas de Jackson Pollock, os filmes iranianos que não tem pé nem cabeça, basicamente a discografia inteira da Yoko Ono. Nada disso faz o menor sentido. Grande parte não passa do mínimo de competência para aquilo ali ser considerado arte, mas simplesmente porque um bando de
de especialistas, uma corja de especialistas, diz que aquilo é alguma coisa, nós somos obrigados a concordar simplesmente por osmose. E o que é completamente errado. Se uma coisa é errada, ela é sempre errada. Entende o que eu estou tentando expressar? Dificilmente você vai conseguir relativizar verdades universais. E você tentar relativizar tudo simplesmente é uma ferramenta daqueles que são mal intencionados. E é isso, só queria falar um pouco disso porque eu vi algumas coisas aqui na interwebs que me irritou pra caramba e eu queria falar um pouco desse assunto. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, até mais. Tchau.